Fala, empreendedor! Bora começar mais uma semana boa com conteúdo de qualidade para você ter bons insights, para te levar ao próximo nível, para crescer, para ter uma mentalidade cada vez mais saudável com o seu negócio, com a sua empresa. O assunto de hoje é muito legal, nossa conversa vai ser relativamente curta, mas eu quero te falar sobre alguns insights que eu tive vendo algumas particularidades da vida de Nelson Mandela. Não vou te contar a vida inteira dele, não vou falar de biografia hoje, até fica para outro dia, que é muito legal, muito legal. Mas hoje eu quero te falar a respeito de um item que ele falou, que ele aprendeu com o pai dele. Fica aí que eu já venho te contar. Fala, empreendedor! Estamos começando aqui mais um episódio do podcast Consultório Empresa, com reflexões, provocações e insights de gestão e marketing para profissionais de saúde. Meu nome é Plínio Tomás, professor e consultor de negócios para a área da saúde, há mais de 20 anos ajudando médicos, dentistas, fonoaudiólogos e outros profissionais a alcançarem seus sonhos e objetivos por meio de práticas empresariais consistentes, éticas e sem modismos. Então, pega papel e caneta, porque está começando mais um episódio do podcast Consultório Empresa. É isso aí, vamos lá para mais um episódio aqui do podcast Consultório Empresa. Eu estou muito feliz com todos os contatos que a gente vem recebendo, muita gente vem falando a respeito de coisas que a gente está trabalhando aqui no podcast. Algumas pessoas comentaram até do nosso cenário novo aqui, para quem está vendo em vídeo, né? Se você só ouve aí pelo Spotify, você não sabe o que eu estou falando, mas deixa eu contar para você que um cenário que eu estou trabalhando aqui agora, eu coloquei a câmera um pouquinho mais distante, e estou com uns quadrinhos atrás, tem uma parede diferente, e algumas pessoas acharam legal e comentaram. Então tá bom, se você ainda não viu, então entra no YouTube, na nossa página Tomás MKT, né, no canal da Tomás, e me veja lá que você vai ver do que eu estou falando. Enfim, o que eu quero contar para você hoje sobre Nelson Mandela é algo simples, mas que me chamou a atenção e eu queria compartilhar com você, porque eu acho que isso pode ser um insight bacana para você também. Nelson Mandela, ele costuma ser uma pessoa, vamos dizer assim, que em geral ele é aquele líder que ele é considerado como tal, como um grande líder e aceito por praticamente todo mundo, por todas as pessoas do planeta, quase, eu diria assim, tá? Ele é quase aquela unanimidade, aquela pessoa que não é muito... Porque tem alguns líderes que são assim, este aqui é da direita, aquele é da esquerda, este é por causa de uma religião, este não é assim. Tem muita liderança aí que tem muita controvérsia. Nelson Mandela tem pouca controvérsia, ou seja, ele é um líder muito mais aceito por muitas pessoas. E eu quero mencionar uma característica interessante, que certa vez, isso que eu vi, é que certa vez, numa entrevista e tal, aí perguntaram para ele... assim, como é que foi essa sua jornada? Como você, Nelson Mandela, se tornou um grande líder? Né? Como é que você foi uma pessoa de uma resistência, ficou preso tantos anos, sai da prisão, se torna o presidente do seu país e aclamado por tantas pessoas e pelo mundo? Como? Como é que você se tornou esse grande líder? Em quem você se inspirou? E por aí vai, né? E essa foi a pergunta dele, ele com toda a calma, aquele jeitinho que você deve já conhecer. Ele responde: tudo isso eu devo a meu pai. Ele fala: eu acompanhava meu pai desde pequeno. Meu pai, ele era um líder também, e ele fazia um trabalho com as tribos ali na África do Sul. Ele fazia um trabalho muito grande com relação a isso. Ele visitava as tribos para tentar encontrar pontos em comum. Ele fazia reuniões de convergência, né? Enfim, e é muito interessante. Ele fala: eu criança, acompanhava o meu pai. E durante muitos e muitos anos eu vi o meu pai fazendo essas reuniões. E eu observava sempre duas coisas. E é isso que me chamou a atenção, que foi a resposta dele que eu queria contar para você. Então, o que ele viu o pai dele fazendo que moldou a sua forma de liderança? Ele disse que todas as vezes que meu pai ia numa dessas tribos, ele observava, a primeira coisa que ele observava, que meu pai sempre organizava a conversa em círculos. Primeira coisa, sempre organizava a conversa em círculos. Nunca eu aqui e as pessoas ali. Aqui os líderes falando e ali o povo ouvindo. E aqui o povo debatendo. Não. Sempre
em círculos, sempre sentados da mesma posição, em igualdade, todos em círculo conversando. E com isso, né, o que a gente pode entender com isso? Que existe uma condição do líder de encontrar a igualdade, de encontrar o equilíbrio, porque a pessoa numa situação onde ela se sente liberta nesse sentido, ou seja, que não tem alguém se sobrepondo ou se impondo de alguma maneira, essas pessoas conseguem ter um pouco mais de abertura, de liberdade para isso. Então ele fala assim, primeira coisa que eu aprendi, para ser um líder, eu preciso entender e aceitar as pessoas e tratá-las da mesma forma, com equidade, onde a gente tem o mesmo, naquele momento da conversa, no momento da decisão, no momento de discutir um problema, no momento de trabalhar uma decisão mais profunda, nós estamos juntos em um problema, estamos juntos na busca de uma solução, estamos todos parte do problema, parte da solução, entende? Ou seja, todos estamos ali envolvidos com o problema, sofrendo com o problema, então vamos trabalhar juntos na solução, independente de que posição cada um tem. Olha que legal. Então, primeira coisa que Mandela disse que aprendeu com seu pai e que isso moldou o seu jeito de fazer a liderança foi ver que todo mundo senta em círculo. A segunda coisa que ele comenta dessa entrevista, que ele observava, que seu pai sempre era o último a falar. Olha que interessante, é sutil, mas presta atenção no que ele quis dizer com isso. Ele falou assim, meu pai sempre era o último a falar. Então lembra que o pai dele era a pessoa que estava indo lá para fazer reuniões de conciliação ou reuniões de analisar quais eram problemas, de fazer com que um grupo às vezes aceitasse melhor o outro, uma tribo a outra, que não tivesse menos conflitos, menos problemas, na verdade queria juntar, enfim. O meu pai sempre era o último a falar. O que ele disse, que ele aprendeu com relação a isso, o que dizia Mandela a partir daí, é que algumas coisas. A primeira é aprender a ouvir. Porque se eu sou o último a falar, eu tenho que aprender a ouvir o que cada um tem a dizer. Porque cada um tem algo importante para contar. E as pessoas vão contando. Lembra que estão em círculo? Então as pessoas iguais estão dizendo e colocando sua opinião. Aí um fala aqui, o outro fala ali, depois o outro, eu aqui complemento, e vai tendo aquela conversa. Todos falando, todos no círculo falando, e todo mundo dando a sua opinião, colocando um ponto, outro ponto, contraponto, e vai e tal, e envolve emoção, e não importa, mas todo mundo está tendo a voz, podendo colocar a sua voz para fora e dizer qual é a sua opinião e desenvolver uma linha de raciocínio completa. Quando tudo isso era concluído, ou seja, quando todo mundo já tinha feito, e por isso que ele fala que é a capacidade de ouvir o outro, é a paz de espírito para ouvir o outro, você entende? Assim, é baixa a ansiedade e ouve primeiro. Quieto, ouve primeiro. Não, ouve primeiro. Ouve o outro lado. Quando eu paro para ouvir o outro lado, eu começo a entender o porquê aquela opinião, da onde surgiu aquela opinião, por que aquela pessoa é contrária a isso, por que aquela pessoa pensa contrária a outra ou contrário a mim, por que ele está defendendo aquela coisa que para mim é tão absurda. Para e ouve. Da onde surgiu aquilo? Da onde surgiu aquela questão? Como nasceu aquela linha de raciocínio para aquela pessoa? Ele falou que o pai dele era campeão em prestar atenção em pessoas. Ele ouvia, fazia perguntas e deixava o outro fazer. E que mais? Ele era o último a falar. Ser o último a falar significa não só aprender a ouvir, que isso é muito importante, mas é também você segurar, você ter a humildade para saber que eu tenho a hora certa de colocar a minha opinião. Sabe o que significa? Vamos fazer de ordem prática. Você reúne as pessoas, e eu já cometi esse erro várias vezes na minha vida, você reúne a equipe para discutir alguma coisa ou até para dizer qual é o nosso problema, qual é a nossa solução, o que vamos fazer para bater uma meta tal. Por exemplo, tá? Vamos falar de ordem bem prática aqui. E aí você é o primeiro a falar. Eu já fui muitas vezes essa pessoa, o primeiro a falar. O que significa ser o primeiro a falar? Então, é isso, este é o problema, essa é a solução. Eu, o Todo-Poderoso, estou dizendo. O que vocês acham? Aí as pessoas, verdade, chefe, é assim, um ou outro fala uma coisa diferente,
e às vezes fala alguma coisa diferente, e aí o líder já rebate, já diz que não, aí tal, e acabou, ninguém vai falar nada. Quem sou eu para discutir se o líder já falou? Você entende que a mentalidade da liderança que o Mandela estava ensinando para a gente é uma mentalidade diferente disso. É aquela mentalidade que meu pai me disse ele, né? Meu pai disse não, meu pai não disse nada, falou, eu via, foi pelo exemplo, eu via meu pai sendo sempre o último a falar. Então meu pai prestava atenção, perguntava, fazia perguntas específicas e era o último a falar. Quando todo mundo esgotou os seus argumentos, prós, contras e tal, aí ele, com toda a sabedoria, calma e serenidade, segundo ele, falava assim, então eu ouvi isso, eu entendi aquele outro, e por causa disso, isto me parece que é igual a isso, só que vocês estão falando diferente, e ele fazia a junção e ia costurando. Mas ele tinha a oportunidade de ouvir as opiniões antes dele manipular a opinião dos outros. Porque se ele fala primeiro, as pessoas querem agradar ele, já iam falar daquele jeito, ou iam falar o contrário. Ou seja, ele já falando primeiro, ele já estaria, mesmo inconscientemente, mesmo sem perceber, já estaria manipulando de alguma forma as respostas, induzindo respostas. Então, a sabedoria do líder é você ser o último a falar. Para mim foi um grande aprendizado, isso foi um grande insight de uma redireção, talvez, que a gente precisa ter, que eu preciso ter. Eu falei, cara, isso aqui é bacana para mim e eu quis compartilhar com vocês aqui no podcast Consultório Empresa de hoje. Valeu? É legal? Então, vamos lá, cara. Nelson Mandela, esse grande líder que eu espero que você tenha alguma admiração por ele, ou reconheça o seu papel de liderança, goste, seja super fã ou não, mas Mandela tem isso para ensinar para a gente, que é parte dessa liderança que ele conquistou, ele aprendeu observando seu pai, onde todos sentam em círculo e ele é sempre o último a falar. E foi isso o que ele fez também. É isso que eu estou começando a querer aprender na minha vida agora e colocar em prática. E eu queria que você também aproveitasse a oportunidade, junto comigo, fizesse esse mesmo tipo de prática. Colocar todas as pessoas numa situação de empoderamento maior para que a gente possa ter a capacidade de ouvir, de entender as causas, de entender os motivos, de entender as origens de determinados pensamentos. E a partir daí, depois de tudo colocado, de tudo discutido, de todo mundo se sentir livre o suficiente para isso, aí sim colocar uma posição e aí sim ter coragem de fechar o assunto e tomar uma decisão, ainda que desagrade em alguns. Porque esse é um ponto importante, é ter a coragem de tomar decisão, ok? Então vamos ficar com essa provocação hoje, com esse insight de hoje. Espero que ele te dê talvez a força suficiente, aquela provocação suficiente para você falar, será que eu tenho sido esse líder? Será que eu tenho sido um bom líder ou não? O que eu preciso fazer? Será que esse pode ser talvez o motivo da minha equipe não estar se engajando, não estar me ajudando aqui a bater minhas metas? Eu quero fazer, mas eu brinco com eles, eles não vão? Talvez seja esse o motivo. Você não esteja ouvindo o suficiente, não esteja interagindo, esteja falando primeiro. Não sei. Pensa aí a respeito. Eu espero que esse episódio seja muito útil para você. Esse é o meu desejo. Obrigado por sua participação mais uma vez. Um forte abraço, Deus te abençoe e até semana.